Hoje eu quero falar com vocês sobre um versículo da oração do Pai Nosso. É a oração que Jesus nos deixou, Jesus nos ensinou, e é essa oração que eu quero trazer para vocês, um versículo, uma parte dessa oração que eu quero trazer para vocês hoje. Quero que vocês abram comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Em Mateus 6, versículo 10, é uma parte da oração do Pai Nosso, que é tão conhecida. E diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Quantas vezes você já pronunciou isso na sua vida? Quantas vezes você já falou esse versículo? Quantas vezes você repetiu esse versículo orando a oração do Pai Nosso? E você já parou para pensar o que quer dizer isso? Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. O que Jesus queria dizer com isso? Nós temos que partir do princípio, e do princípio mesmo, que nós somos criados por Deus. E a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, os atributos de Deus estão em nós. Os atributos da Trindade foram implantadas no ser humano. Foram implantadas em nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu quero ler, não precisa abrir, eu quero ler um texto em Romanos, que diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio da criação. Quem que é a criação? Somos eu e você. Então os atributos de Deus, eles têm que ser manifestados em nós e através de nós, pelo simples fato de nós termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus. E aí cabe uma pergunta: será que hoje nós temos visto alguma diferença entre a vida dos cristãos e dos não cristãos? Se você olha a vida de um cristão, você vê diferença entre ele e alguém que não anda com Deus, alguém que não serve a Deus, alguém que não conhece a Deus? Ou o estilo de vida de um e de outro acaba se parecendo muito e acabam se confundindo? Nós temos tido abundância de recursos? Nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer? Lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, se você for ler o livro de Reis, livro de 1 Reis, você vai ver lá pelo capítulo 10 que havia abundância de recursos no povo de Deus. Eles não precisavam de nada, eles tinham tudo. Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham subsistência, eles tinham tudo. Só que, veja que em Mateus 6, diz que se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, essas outras coisas nos seriam acrescentadas. Toda vez que nós nos voltamos para buscar a Deus, as nossas necessidades são satisfeitas por Ele. Nós não precisamos correr atrás de recursos. Deus providencia para nós todos os recursos que nós necessitamos. Por um acaso você já viu Jesus precisando de algum recurso e não tendo no seu ministério? Jesus tinha o seu ministério, um ministério extremamente atuante, e todos os recursos que ele precisava eram supridos por Deus. Ah, pastor, mas ele era o Filho de Deus, você também é. Ah, pastor, mas ele fazia a obra de Deus, você também faz.
O mesmo Deus dele é o mesmo Deus seu. Da mesma forma que Deus supria a necessidade dele, ele há de suprir a sua. Por que que Deus supria todas as necessidades do ministério e da vida de Jesus? Porque Jesus buscava o reino de Deus em primeiro lugar. Então essa palavra de Mateus se cumpriu na vida de Jesus. E da mesma forma que se cumpriu na vida de Jesus, ela pode cumprir na minha vida e na sua vida. Porque nós temos os atributos que Jesus tinha. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que nós temos que manifestar esses atributos. Será que nós temos manifestado esses atributos de Deus? A igreja lá no início, eles eram conhecidos por causarem alvoroço por onde eles iam, por causarem coisas sobrenaturais. As pessoas olhavam para eles e muitas vezes eles tinham que explicar que eles não eram deuses, que eles eram pessoas. Por que que isso acontecia? Porque eles manifestavam os atributos de Deus na vida deles. Será que você e eu temos manifestado esses atributos? Será que por onde nós andamos, nós fazemos alguma diferença? Nós causamos algum alvoroço para o bem? Ou será que nós passamos despercebidos por onde nós vamos? Deus nos deu uma grande comissão para nós irmos pregarmos o Evangelho a toda criatura. Então isso quer dizer que eu não posso passar despercebido em lugar nenhum. Eu não posso me dar o direito de me relacionar com alguma pessoa sem falar do amor de Deus para essa pessoa, sem manifestar o amor de Deus para essa pessoa. Essa pessoa tem que ver em mim um dos atributos de Deus, que é o amor. Um dos atributos de Deus, que é a misericórdia. Um dos atributos de Deus, que é a generosidade. Isso tem que ser manifesto na minha vida e tem que alcançar a vida das pessoas com as quais eu vou conviver no meu dia a dia. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Jesus, ele transformava as comunidades por onde ele passava. Você transforma as comunidades por onde você passa? Você transforma o seu trabalho? Você transforma onde você estuda? E principalmente, você transforma o ambiente da sua casa, da sua família? Ou quando você chega em casa, as pessoas ficam nervosas, ficam tristes, ficam tensas porque você chegou? Que tipo de transformação você tem causado? Que tipo de transformação a sua presença tem causado na comunidade, no lugar onde você entra, onde você convive? Havia um tempo em Israel, descrito lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, que não havia sequer uma pessoa pobre em Israel. Não havia nenhuma pessoa pobre. Por quê? Porque houve um tempo em que eles buscavam a Deus como prioridade na sua vida. Quando você busca a Deus como prioridade, todas as coisas convergem para você. A Bíblia fala que as bênçãos nos alcançarão. Então você olhando para Deus e caminhando, olhando para o reino de Deus, atrás de você vêm as tuas bênçãos. O povo de Deus, ele tem corrido atrás de bênçãos. Ele tem ido à tarde do milagre, à noite do milagre, a não sei o que de cura, não sei o que da bênção, da profecia. Ele tem corrido atrás das coisas, quando a Bíblia fala que é o contrário. A única coisa que nós temos que mirar é o reino de Deus, é fazer a obra de Deus. E essas coisas todas vão correr atrás de nós. Eu não tenho que ficar buscando os meus milagres em vários lugares, no culto disso, no culto daquilo. Eu tenho que buscar a palavra de Deus e buscar a Deus, que é o Deus do milagre. Eu não tenho que ficar buscando bênção, eu tenho que buscar o abençoador. Porque como consequência disso, as bênçãos vão vir até mim. O povo lá, descrito em 1 Reis, entendia isso. E muito mais agora quando
Jesus veio, ele nos deu, falando em Hebreus capítulo 8, que é uma aliança maior do que aquela, e com promessas maiores do que a velha aliança. Então nós estamos vivendo um tempo onde as promessas são maiores, onde a aliança é maior, e nós estamos mendigando as bênçãos e as coisas materiais muitas vezes, sendo que elas são consequência da nossa busca ao reino de Deus. Elas são consequência da nossa obediência em fazer a vontade de Deus. Queridos, nós temos que manifestar através da nossa vida os atributos de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de deixar de manifestar tudo isso. Em Atos capítulo 17, diz que além deles causarem alvoroço por onde eles iam, não havia necessidade entre eles, porque eles aprenderam a buscar o reino de Deus e a fazer a obra de Deus em primeiro lugar. A prioridade deles era fazer a obra de Deus, e então nenhuma necessidade havia entre o povo. Se há necessidade na nossa vida hoje, é simplesmente porque nós não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. É simplesmente porque nós não estamos manifestando os atributos de Deus que tem na minha vida e tem na sua vida. Porque eu e você fomos criados por Deus. Será que o nosso estilo de vida, ele é diferente do estilo de vida do mundo? Olhe para a sua vida. Como é que tem sido o seu dia a dia? O que você tem feito? O que você tem pensado? O que você tem assistido? O que você tem impactado o mundo onde você vive? O que você tem feito diferença onde você vive? Será que tem feito alguma diferença? Jesus disse em Lucas que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus precisa ser expandido através da sua vida, através da minha vida. Muitas vezes nós estamos querendo ter as coisas, mas não estamos querendo ser aquilo que Jesus, aquilo que Deus nos chamou para ser. A hora que nós pararmos em nos preocuparmos em ter e nos preocuparmos em ser aquilo que nós temos que ser, o ter será consequência do ser. Será que nós temos vivido, a nossa vida tem um pouco de semelhança com a vida que Jesus teve? Nós temos feito diferença como Jesus fez? Nós temos manifestado os atributos de Deus como Jesus manifestou? 1 João 2,6 diz assim que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você tem andado como Jesus andou? Tiago 1 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Queridos, existe muita gente brincando de ser cristão. Existe muita gente se enganando, se auto-enganando, se auto-sabotando e deixando de viver a vida abundante que Jesus tem para nós. A palavra diz que nós teremos vida abundante. A abundância é algo que está no céu. Então, quando você fala, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, que seja feita na tua vida, uma vida abundante, como é no céu. Que não falte nada para você, porque você já tem isso. Você precisa apenas manifestar isso de dentro de você. O milagre está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Todos os atributos que você precisa já estão dentro de você. Você só precisa manifestar isso. Você precisa tomar consciência de que os atributos de Deus estão dentro de você, através do Espírito Santo que habita em você. E por isso, querido, se há alguma necessidade da tua vida, busque a Deus. Se há falta de alguma coisa na tua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Você não precisa conquistar, já é seu. Você não precisa lutar, já é seu.
A única coisa que você precisa fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo isso vai vir para você de graça, pela graça. Não é porque você fez por merecer, é pela graça de Deus. Tudo aquilo que precisa ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Tudo que você precisava ter já está na tua mão. Mas a religião, você mesmo, as pessoas negativas te impedem de manifestar aquilo que já está em você. Não está ao seu alcance, está dentro de você. Está em você. Aquilo que Deus soprou em você, aquilo que Deus colocou em você está aí, pronto a ser manifestado. Você só precisa deixar isso aflorar. E para isso basta você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A hora que você priorizar as coisas de Deus na sua vida, você vai ver a abundância tomando conta da sua vida, te alcançando, te atropelando. Simplesmente porque você está vivendo e obedecendo o que está escrito na palavra de Deus. Você estará buscando o reino de Deus em primeiro lugar e vendo as bênçãos te alcançarem. Você não vai acreditar como a tua vida vai mudar, como as coisas vão chegar até você antes que você peça, antes que você pense. Deus já estará suprindo cada uma das suas necessidades e estará te dando condições de você manifestar um dos atributos de Deus, que é a generosidade, e você repartir com aqueles que ainda não têm tudo aquilo que Deus está te dando. Eu quero terminar essa palavra de hoje deixando 5 perguntas para você. Eu queria que você meditasse nessas 5 perguntas durante essa semana e que você buscasse diante de Deus quais são as respostas que você tem para elas. A primeira: como a sua vida se destaca no mundo? A segunda: as pessoas diriam que você vive como Jesus? A terceira: como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? A quarta: que hábitos você deixaria? A quinta: como mudaria a forma que você interage com as pessoas? Essas 5 perguntas, queridos, são 5 perguntas que podem mudar a sua vida. Podem ser um divisor de águas na sua vida. Se você se preocupar em responder essas perguntas, em meditar nessas perguntas, a sua vida vai mudar. A vida das pessoas que estão ao seu redor vai mudar. E você vai começar a viver uma vida abundante. E aí você vai ver que Mateus 6,10 vai se cumprir na sua vida. Que a vontade de Deus será feita na tua vida, como ela é feita no céu. Os atributos de Deus que estão lá no céu, que estão em você, começarão a se manifestar. E então você vai viver uma vida abundante. Você não vai ter necessidade de nada. E você vai dar. Você não vai pedir, você vai dar. Porque Deus vai providenciar todas as coisas para você. Amém, queridos?